Dando continuidade às nossas exposições bíblicas, nós temos realizado agora na segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Nós estamos no capítulo 1, estudando a perícope do verso 5 até o verso 10, essa perícope de encorajamento na perseverança da vida cristã. O apóstolo Paulo está passando para esta igreja em Tessalônica. Vamos ler o versículo 6 que diz assim: Se é de fato justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Paulo está pontuando aqui, irmãos, a questão da tribulação. A igreja está passando por tribulações e perseguições por causa dos seus algozes ali, e Paulo vai fortalecê-los a continuar firme na fé, mostrando para esta igreja que é conveniente que crente passe por perseguições e tribulações. Por que é conveniente? Porque é em meio à tribulação e à perseguição que nós vamos saber de fato quem é o crente. Meus irmãos, a perseguição e a tribulação, ela serve como um divisor de águas para o verdadeiro crente e o religioso, porque eles estão dentro da igreja. O verdadeiro crente e o incrédulo, totalmente incrédulo, que também estão dentro da igreja. Então a igreja ela é composta de pessoas salvas e não salvas. Agora, o que é o divisor de água? Como é que nós vamos notar quem é salvo e quem não é salvo? No meio da tribulação e perseguição. Por isso o Senhor permite. Observe que a Bíblia vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Notemos, meus irmãos, que sempre que há perseguições e tribulações, os crentes crescem. Cresce, irmão, quantitativamente e qualitativamente. Pode prestar atenção. Veja no primeiro século, quando o próprio apóstolo Paulo, que é o autor da epístola que nós estamos estudando, era o perseguidor da igreja. A igreja cresceu geograficamente e quantitativamente. Em meio à perseguição, os irmãos saíram de Jerusalém e foram fundando trabalhos, campos missionários, e a igreja foi expandindo. Por quê, irmãos? Porque a perseguição ela é um adubo para a fé do verdadeiro salvo. Então, todo salvo vai passar por esse teste, vai passar por estas provas, que é permitida pelo próprio Deus, o nosso Salvador, para que desta maneira observemos os nossos frutos. Lembra quando a Bíblia diz que pelos frutos conheceremos a árvore? Então, esses irmãos na igreja em Tessalônica estavam crescendo exponencialmente na fé e no amor. E Paulo diz, é exatamente a evidência da cristandade de vocês, da fé e o amor está demonstrando que vocês de fato são filhos de Deus. Observe aqui no versículo 5, como nós já estudamos na lição passada, sinal evidente do reto juízo de Deus, sinal evidente que vocês são salvos. Vocês estão crescendo na fé, vocês estão crescendo no amor. E agora o Senhor vai mostrar através das Escrituras que o crente verdadeiro vai passar por tribulações. Vamos dar uma olhada então em Mateus 24, 13. Olha o que diz o texto aqui, o Senhor falando exatamente de quem vai ser salvo, quem é o homem que vai estar na presença do Senhor, quem são esses que vão ser galardoados. Veja aí, 24:13. Aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13. Jesus diz, aquele que perseverar até o fim, é esse que vai ser salvo. Quem vai ser salvo? Recapitulando, aqueles que crescem na tribulação. Irmãos, interessante observar que esta foi a mesma palavra que João também deu para os irmãos que estavam sendo perseguidos na época da perseguição do primeiro século para o segundo século, perseguição esta que veio por parte dos romanos, dos imperadores romanos. Veja o que João vai dizer em Apocalipse, capítulo 2, 10. João diz assim, não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Olha a palavra que João diz para esses irmãos que estão sendo decapitados, que estão sendo presos, que estão sendo perseguidos, irmãos, com a crueldade desumana por parte do imperador romano. João diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.
dizendo para aqueles irmãos, no original diz, ser fiel até o ponto de morrer, e estes ganharão a coroa da vida. Esta é a recompensa. Nós, como cristãos, em meio às lutas, não vamos barganhar com esse mundo. Pelo contrário, nós vamos nos aproximar mais de Deus, nós vamos nos envolver mais na obra do Senhor, nós vamos crescer na fé, no amor, porque isto é próprio do cristão, meus irmãos. Veja o que Paulo ainda diz no versículo 5, nós já estudamos sobre isso, eu estou só recapitulando. Ele diz, sinal evidente do reto juízo de Deus. A palavra juízo, no original grego, tem uma ideia de julgamento. O crente vai ser julgado? Sim. Qual é o julgamento do crente? O julgamento galardoativo. Esta é a recompensa. O nosso Jesus, ele é justo. Em sua justiça, ele vai recompensar todos os salvos, dando-lhe galardões. Perseverou nas aflições, perseverou nas perseguições por amor de Jesus Cristo, você será recompensado. Naquele dia, na boda do Cordeiro, quando ali estivermos em comunhão com o nosso Redentor, com o nosso Cristo, com o nosso Salvador, recebendo galardões. É isso que Paulo está dizendo para esta igreja. Perseverem, continuem firme, porque o nosso Deus, o nosso Cristo, recompensará todos nós. Em contrapartida, observe o versículo 6. Se é de fato justo, deixa eu só fazer aqui uma observação. Irmãos, a palavra de fato não tem nos originais. Os copistas colocaram aqui para dar força de semântica à partícula se. No original é assim. Se é justo, tá? Se é justo, no original nós temos esta expressão, e não se de fato. Só recapitulando, de fato é apenas uma forma dos copistas colocar aqui uma demonstração de potencialidade da cláusula se, dando ênfase a esse se, não como algo duvidoso, né? Do caso oblíquo aqui, se, né? Mas algo que é de fato, porque em lugar de se, você pode ler no original já, tá? Então, no original, em lugar de se, você lê já é justo, né? Esta é a expressão. Continuemos. Para com Deus, ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Então veja bem, o nosso Deus é justo, faz parte dos seus atributos. Logo então ele vai recompensar os salvos com galardões e morada eterna no céu. E para com aqueles que perseguem a igreja, que traz tribulação para a igreja, que traz perseguição para a igreja, estes também receberão tribulações. Irmãos, é a lei da semeadura. Deus não vai deixar impune. Jesus não vai deixar impune aqueles que perseguem o crente, aqueles que perseguem a igreja. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, isto tem que trazer um temor ao nosso coração. Cuidado quando você se levanta contra a igreja de Deus, quando você se levanta contra o pastor, quando você se levanta contra o diácono, generalizando, quando você se levanta contra qualquer um filho de Deus. Você acha que Deus vai te deixar impune? Você acha que Deus vai virar as costas, vai fingir que não viu? Pelo contrário. Pelo contrário. Deus vai retribuir a você o que você está fazendo com essa pessoa. Deus vai retribuir a você o que você está fazendo com a igreja. Então, o meu conselho é: te arrependa. Peça perdão. Mude a sua vida antes que o reto juízo de Deus, aqui nessa terra ainda, faça você passar por problemas difíceis. E lembre-se, o reto juízo de Deus que Paulo está se referindo aqui é o dia do trono branco. Quando as pessoas, aqueles que não creram na palavra, vamos estudar isso mais na frente, que não creram nas escrituras, foram mortos, condenados ao lago de fogo eterno, banido da presença de Deus, abstraído da presença de Deus para sempre. Por isso, meus irmãos, Paulo está dizendo a esta igreja que o Senhor vai retribuir para todos os algozes da igreja a mesma tribulação que eles estão plantando, a mesma tribulação que eles estão fazendo os crentes passar. Vamos dar uma olhada em Mateus 18, veja o Senhor falando aqui a respeito exatamente desse cuidado que nós temos que ter, de sermos
ponte de tribulação para as pessoas, de sermos um calo no sapato das pessoas, de sermos pessoas que tragam tribulação. O que é tribulação, irmão? Eu já defini isso nas mensagens passadas. Tribulação é um desconforto que é gerado na alma pelas perseguições que nós sofremos. Então, se você está criando contenda e está trazendo para o coração desse crente um desconforto na alma, esse irmão está atribulado na alma, você, se não se arrepender, você vai colher exatamente o que você está plantando com esse irmão. Isso é sério. Veja aí Mateus 18, Mateus capítulo 18, e versículo 6. Vamos dar essa lida para você ver o que o Senhor orienta aqui. 18:6 diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Meus irmãos, imagine alguém morrendo asfixiado. Nós estamos aqui passando por essa pandemia. Tá? Você vê que um dos sintomas da pandemia, né, dessa coronavírus, Covid-19, uma delas é a falta de ar, tá? Problema na respiração. Você vê a agonia que é? Você viu uma pessoa com problema de respiração? A Bíblia está dizendo que uma pessoa que persegue um crente, as aflições dele é comparado com alguém que morre asfixiado, que morre sem condições de respirar. Dá para nós termos uma noção da angústia que é? O Senhor vai fazer isto com aqueles que perseguem a igreja, com aqueles que perseguem um servo de Deus. Cuidado, meu irmão. Cuidado, meu querido, com o que você está fazendo. Se você não mudar, o Senhor é reto juiz. E Paulo está dizendo para esta igreja que o Senhor vai recompensar com a mesma tribulação que a igreja está sendo atribulada. Hoje está plantando. Daqui um dia você vai colher, se você não se arrepender dos seus pecados. Então, com essas palavras, o apóstolo Paulo, ele está confortando os irmãos, encorajando os irmãos a continuarem dizendo: deixe na mão do Senhor. Nosso Senhor é um reto juiz. Recapitulando, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz para esses irmãos que eles estão no caminho certo. Por quê? Porque eles estão crescendo exponencialmente na fé e no amor. Que esses irmãos devem continuar, porque todo cristão vai passar por perseguições e tribulações. Aqueles que vão ser salvos realmente vão crescer na tribulação. Também ele vai dizer que aqueles que são os algozes da igreja, que estão sendo orquestrados pelo mal para perseguir e atribular a igreja, o nosso Cristo vai dar em correta medida a eles também tribulações, porque eles atribularam a igreja de Deus. E com essas palavras, Paulo conforta os irmãos e encoraja, dizendo: perseverai. Eu quero dizer para você, está difícil, a luta está grande, persevere, meu irmão. Você está passando por momentos difíceis, lembre-se, não virá tribulação e perseguição maior do que você pode suportar. O Senhor sempre será contigo. Então continue nessa fé. Se você está passando por grande luta e continua firme, é uma evidência translúcida de que você de fato é um servo de Deus. É um amado, lavado e redimido e selado pelo Espírito Santo. Continue firme. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor venceu e nós venceremos também. Que Deus te abençoe. Até a próxima reflexão.